Questão 37. Considere A pertencente à matriz M de ordem 3 em R, tal que existe um único número real x que satisfaz a equação determinante da raiz cúbica de 2 que multiplica por x ao quadrado, que multiplica pela matriz A, mais o determinante de x que multiplica pela matriz A ao cubo, é igual ao determinante da matriz A ao quadrado. Então, x mais o determinante de A é a linha A, menos 5, a linha B, menos 4, a linha C, menos 3, a linha D, menos 2 e a linha E, menos 1. Portanto, estamos perante um exercício sobre matrizes, concretamente determinantes. Para resolver esse exercício, vamos recordar algumas propriedades dos determinantes. A primeira propriedade é a seguinte: determinante do produto entre uma constante e uma matriz é igual à constante elevada à ordem desta matriz, que multiplica pelo determinante desta matriz. Portanto, esta é a primeira propriedade. A segunda propriedade é a seguinte: determinante de A elevado a n é igual ao determinante de A, tudo isso elevado a n. Então, são essas duas propriedades que nós vamos utilizar para solucionar este exercício. Então, teria o seguinte: a raiz cúbica de 2 que multiplica por x ao quadrado, tudo isso é expoente 3. Atenção que este 3 é a ordem da matriz A, porque eu digo aqui inicialmente que a matriz A pertence à matriz M de ordem 3. Então, se eu quiser isolar esses termos, devem ser elevados à ordem da matriz, de acordo com esta propriedade. Então, raiz cúbica de 2, que multiplica por x ao quadrado, tudo isso que é elevado não é a 3, que multiplica pelo determinante de A, mais o mesmo faço para esta expressão, não é? A ordem da matriz A é 3, então x elevado a 3, que multiplica pelo determinante de A ao cubo, é igual ao determinante de A ao quadrado. Aqui neste passo, simplesmente apliquei a primeira propriedade. Em diante, vou aplicar a segunda propriedade. Onde eu tenho o determinante de A expoente n, vou substituir por determinante de A tudo isso expoente n. Portanto, a ideia vai consistir em transformar essa expressão numa equação, tá? Depois, numa equação polinomial, tá? E depois vou solucioná-la de forma muito simples. Então, vamos lá. Aqui eu teria que separar, né? Aqui eu teria a raiz cúbica de 2, tudo isso expoente 3. Isso vai simplificar, ficaria 2. E aqui, x ao quadrado expoente 3, isso daria x à sexta. Então, teria 2x à sexta, que multiplica pelo determinante de A, mais x ao cubo, que multiplica pelo determinante de A, tudo isso elevado a 3. Aqui eu tenho o determinante de A ao cubo, eu aplico essa propriedade, digo que isto é o determinante de A, tudo isso expoente 3, menos o determinante de A, tudo isso expoente 2 igual a 0. Essa expressão esteve aqui a somar, passei no membro esquerdo e automaticamente altero o sinal, tá? Passou a subtrair. Em diante, o que eu faço? Eu tenho aqui x à sexta, x ao cubo, determinante de A, tudo isso ao cubo, determinante de A, tudo isso ao quadrado. Qual é o termo mais repetido aqui? É o determinante de A. Então, vou dividir toda essa expressão pelo determinante de A e fazer uma certa substituição, tá? Faço uma substituição de que x ao cubo é igual a t. Obtenho a seguinte expressão: 2t ao quadrado mais t, que multiplica pelo determinante de A, tudo isso ao quadrado, menos determinante de A igual a 0. Então, caí numa equação do segundo grau relativamente à variável t. Portanto, 2t ao quadrado mais t, que multiplica pelo determinante de A, tudo isso ao quadrado, menos determinante de A igual a 0. Portanto, esta é uma equação quadrática. E como solucionar esta equação quadrática? Vamos aplicar a discriminante, vamos inicialmente calcular o discriminante, que é o delta, pela seguinte fórmula: determinante é igual a b ao quadrado menos 4ac,
onde A é igual a 2, B é igual a determinante de A, tudo isso ao quadrado, e C é igual a menos o determinante de A. Por que eu tenho que inicialmente calcular o discriminante? Porque o exercício me diz que só existe um único valor, um único número real, x. Então, se o determinante de A for igual a um certo valor, que faz com que x seja um número não real, por exemplo, um número complexo, tá? Ou qualquer outro valor, tanto x, 1, 2, 3, 4, tanto valores diferentes, nesse contexto eu tenho que excluir estes valores do determinante de A. Então, vou recorrer a três condições, porque para encontrar os valores deste determinante, né, existem aí três condições. A primeira condição é que se o determinante for maior que zero, o que vai acontecer? Se o determinante for maior que zero, isso implica que esta equação quadrática tem solução. Ou seja, existem as raízes T1 e T2. Isto implica que também existem as raízes x1 até x6. E essas raízes são diferentes, tá? De acordo aqui com a substituição. Esta é a primeira condição. A segunda condição, se o determinante for menor que zero, isto implica que não existem as raízes T1 e T2. E isto implica que também não existem as raízes x1 até x6. Ok? Então, aqui na segunda condição não existiriam essas raízes. Na terceira e última, que eu coloquei azul, se o determinante for igual a zero, isto implica que as raízes existem e são todas iguais. Ok? T1 é igual a T2. Isto implica que existem as raízes, mas as raízes x1 até x6 são iguais. Isto é importante para mim, porque o exercício diz que existe um único número real, x, ok? Então, se todas essas raízes são iguais, então posso igualá-las a x. Isto é o que mais me interessa. Então, a primeira condição é descartada, a segunda condição é descartada e a última condição é considerada, neste caso. Então, inicialmente, vou calcular o delta igual a zero. Então, obtenho que o determinante de A, tudo isso é expoente 4, mais 8 que multiplica pelo determinante de A é igual a zero. Tá? Aqui eu substituo nesta fórmula as expressões. Tá? A, B e C. Em diante, evidencio o termo mais repetido. O termo que mais se repete é o determinante de A. Então, evidencio o determinante de A. Tudo isso que multiplica pelo determinante de A, tudo isso expoente 3, mais 8, igual a zero. Aqui, dois produtos são nulos se somente se apenas um for nulo. Se este for nulo ou se este for nulo, então este produto será sempre nulo. Esta é a lei do anulamento do produto, ok? Então, essa expressão será igual a zero ou essa expressão será igual a zero. Essa expressão sendo igual a zero, o que eu teria? Determinante de A, tudo isso expoente 3, será igual a menos 8. E aqui, extraindo raiz cúbica em ambos os membros, teria que o determinante de A é igual tanto a menos 2, pois raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Tá? O índice é ímpar, então existem sempre valores. Mas por que eu digo aqui que o determinante de A tem que ser diferente de zero? Por que eu coloco a vermelho? O determinante de A tem que ser diferente de zero, pois se o determinante de A for igual a zero, aqui vamos lá substituir aqui nesta equação polinomial de ordem 6, tá? Vamos lá substituir aqui nesta equação de ordem 6. Se o determinante for igual a zero, quer dizer que qualquer valor de x satisfaria, ok? Qualquer valor de x seria, portanto, corresponderia. Se o determinante é zero, essa expressão é zero, então qualquer valor multiplicando por zero é zero, qualquer valor multiplicando por zero é zero. Então, qualquer valor de x seria, portanto, considerado. Mas isto aqui se contrapõe às condições iniciais. Ele diz que existe um único número real x, um único número real x. Então, este valor tem que ser único, ok? Então, por isso é que o determinante não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero.
Daí que o determinante tem que ser um valor diferente de zero. Ou seja, determinante de A é igual a menos 2. Ok? Muito bem. Encontrado o determinante de A, vamos voltar a substituir na nossa equação quadrática para encontrar os valores de t e, por conseguinte, encontrar os valores de x. Ok? Então vamos lá. Para determinante de A igual a menos 2, eu tenho que 2t ao quadrado mais 4t mais 2 igual a 0. O que é que eu tenho aqui? Divido essa expressão por 2 e obtenho t ao quadrado mais 2t mais 1 igual a 0. E aqui este é o desenvolvimento do quadrado de uma soma. Tá? Então, t mais 1, tudo isso ao quadrado é igual a 0. Ao desenvolvermos este quadrado desta soma, eu vou cair aqui. Tá? Neste trinômio do segundo grau. Então, vamos lá. Desenvolvendo isto, cairei aqui. Extraio raiz quadrada em ambos os membros. E obtenho que t igual a menos 1. Se t igual a menos 1, substituindo aqui, ok? Eu obtenho que x ao cubo é igual a menos 1, então x é igual a menos 1. Encontrei um único número real, x, que satisfaz a equação indicada aqui, ok? Então posso dizer que x é igual a menos 1, daí que x mais determinante de A é, vamos lá substituir, tá, nessa expressão, isto é somar, menos 1 e menos 2, obtenho que esta soma é igual a menos 3, ok? X mais o determinante de A é igual a menos 3. Assim resolvi o exercício número 37, portanto a questão 37, e vamos indicar as respostas. A linha A diz menos 5, não é. A linha B menos 4 também não é. A linha C diz menos 3. Opa! E o valor que eu encontrei também é menos 3. Daí que eu posso colocar aqui um X em azul para dizer que a resposta correta é a linha C. Questão 37 resolvida com sucesso. Se você gostou, deixe o seu like. Não se esqueça, inscreva-se no canal. Este é o canal Professor Apo Matemática exclusivamente para ti. Então um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.